Glorifica o nosso Senhor Jesus, vai ser o seu Pai. Glória a Deus. Graças a Deus, cada um de nós estamos aqui. A palavra para a reflexão dos irmãos, a palavra do Senhor. Santa Palavra de Deus se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 32, a partir Glória a Deus, meus irmãos. A palavra do Senhor Jesus se encontra em Jeremias, no capítulo 32, a partir do versículo 33, onde diz: viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, contudo, eles não deram ouvido para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, que fizeram passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moleque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizesse tal abominação, para fazerem pecar a Judá. E por isso, agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação. Eu os tornarei a trazer este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu estou aqui refletindo sobre esta palavra do Senhor, meus irmãos. Esta palavra se refere a uma fase do povo de Israel, em que o povo de Israel, Deus tinha tirado aquele povo do Egito e tinha levado até a Canaã, a terra prometida. Meus irmãos, quando eles chegaram na terra de Canaã, em vez de eles serem agradecidos a Deus, ser obedientes ao Senhor, eles passaram a se desviar e a se afastar de Deus. Meus irmãos, por esse pecado deles, Deus permitiu que eles fossem entregues à Babilônia. E muitos que olhavam para eles diziam que não tinha mais jeito, que aquele povo ia morrer ali em Babilônia, que não ia ter mais solução para eles. A gente vê aqui no texto, meus irmãos, que até o próprio Jeremias pensou que para aquele povo não tinha mais jeito. Aqui no versículo 36, onde eu li, eu vou ler novamente para os irmãos perceberem, diz: e por isso, agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós, ou seja, Jeremias, dizeis, já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Ou seja, então o próprio Jeremias estava dizendo, já está na mão da Babilônia. Esse daí não vai ter mais jeito. Meus irmãos, mas Deus, Ele vem e diz, mas esse povo eu vou tirar da Babilônia, eu vou devolver ele na terra que eu coloquei de Canaã. E esse povo será o meu povo, e eu serei o seu Deus. Porque, meus irmãos, Deus, Ele não desiste de ninguém, e Ele não desistiu da Babilônia. Meus irmãos, Deus, da Babilônia, do povo de Israel, quer dizer, Deus não desiste de ninguém, e Ele não desistiu do povo de Israel. Ainda que Ele deixou o povo de Israel ir para a Babilônia, ser cativo na Babilônia, mas Deus não tinha desistido daquele povo. Aquele povo foi para a Babilônia, como cativos para a Babilônia, porque eles estavam colhendo as obras das suas mãos. Porque a palavra de Deus diz que cada um vai colher as obras das suas mãos, meus irmãos. No versículo 19 diz: teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Ou seja, aquele povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, porque aquele povo estava pagando
Mas Deus não desistiu dele, porque Deus, meus irmãos, Ele está o tempo todo tentando nos resgatar. Até o último instante das nossas vidas, Deus está tentando nos resgatar. Até, meus irmãos, o último fôlego de vida, Deus está tentando resgatar, fazer com que a gente se arrependa e entregue a nossa vida ao Senhor, meus irmãos. E, meus irmãos, muitos deixam para esse último instante, ficam dizendo, não, depois, não estou pronto, outra hora. Meus irmãos, felizes desses que deixam para a última hora, felizes daqueles que ainda têm a oportunidade, que têm uma morte lenta, né? Que aí eles podem se arrepender, pedir perdão e se entregar a Deus, e Deus assim o salva. E aqueles que têm uma morte repentina? Porque hoje a gente está aqui e daqui a pouco a gente não sabe mais onde a gente vai estar, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, Deus quer que nós venhamos nos entregar ao Senhor Jesus o mais rápido possível, meus irmãos. Que a gente venha, meus irmãos, se arrepender dos nossos pecados, meus irmãos. E venha aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Não só como Salvador, porque, meus irmãos, salvação todo mundo quer. Mas para ter o Senhor como Salvador, tem que também aceitá-lo como Senhor. Ou seja, a gente deve aceitar o Senhor Jesus controlando o nosso ser, a nossa vida. Não mais o nosso eu, mas Deus dominando o nosso ser, o nosso comportamento, o nosso vestir, o nosso falar, o nosso andar, por onde a gente vai, o nosso proceder. Deixa Deus dominar as nossas vidas, meus irmãos. Entregar a nossa vida a Deus, ser obediente à sua palavra e deixar Ele comandar as nossas vidas. Então, meus irmãos, para cada um de nós tem jeito, meus irmãos. Muitas vezes a gente pensa, para mim não tem jeito, sou muito pecador. Mas para todos tem jeito, meus irmãos. Importa que a gente venha ter essa atitude de entregar nossas vidas a Deus. Porque aqui na palavra dele, ele disse que iria colocar o temor dele no coração daquele povo de Israel. Ou seja, meus irmãos, Deus vai tratar quando a gente nos colocamos de se arrepender e de nos entregar ao Senhor Jesus, meus irmãos. Ele, meus irmãos, ele coloca o temor dele no nosso coração. Ele é quem vai nos convertendo. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor diz, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Nada é impossível para Deus. Para todo nós tem jeito. E Deus está o tempo todo insistindo para resgatar nossas vidas para os mãos dele, meus irmãos, para que nós venhamos aceitá-lo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus está o tempo todo tentando nos resgatar, porque Ele não quer perder ninguém. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Então, meus irmãos, não perca tempo. Venha para os braços do Senhor Jesus o quanto antes, meus irmãos, porque nós não sabemos, meus irmãos. A uma hora a gente está aqui, daqui a pouco a gente não está mais. Então, meus irmãos, venha para o Senhor Jesus o quanto antes, porque Ele está esperando. E para todos nós tem jeito, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade.